Oi, oi gente, tudo bem? Queria muito agradecer, espero que todos estejam me escutando bem. Agradecer ao CCBJ, né, a Casa Absurda. Esse vídeo que vocês viram, na verdade, a gente ia dançar no CCBJ em fevereiro, depois passou para março. E por conta de todo esse processo aí do Covid-19, a gente resolveu apresentar nesse formato. Né? E aí eu queria muito agradecer mesmo ao CCBJ e à Casa Absurda por, de fato, fazer com que esse projeto acontecesse mesmo nesse período e nesse formato. A gente está vivendo um momento muito difícil, né, para os artistas. E oportunidades como essas são muito relevantes. Né? Eu também queria dizer que, assim, como a gente optou por fazer esse trabalho em vídeo, a gente filmou novamente o trabalho, fomos para a Casa Absurda, eu e o J. Júnior, e filmamos o trabalho inteiro como se fosse uma apresentação. Vocês viram uma apresentação como se fosse filmada para vocês. Clarice Lima, que é a diretora desse espetáculo, ela fez a edição. Então vocês perceberam que teve aí alguns processos, assim, diríamos, audiovisuais, né, para que vocês pudessem sentir um pouco mais o que é essas sensações que o trabalho mesmo em si ele produz, né? Enquanto presença. Presença, eu digo, estando ali e não através, né, de ferramentas audiovisuais. Né? Eu queria muito agradecer a presença das pessoas que estão aqui, né, que viram o trabalho e que tem algumas questões, que tem perguntas, enfim, que estão aqui para compartilhar um pouco com a gente como é que foi a produção, o processo de criação do Tudo Passa Sobre a Terra. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês assim que, de fato, esse trabalho, ele é certo que a gente, quando a gente vive um processo de criação, né, um processo de criação na arte, a gente se envolve muito em termos de vida mesmo, né? Assim, a gente de fato mergulha nesse lugar da existência. Muitas coisas na vida da gente se transformam em meio a isso, né? Então, assim, todo esse processo dessa pesquisa de Iracema mudou muito o meu jeito de ser, de entender a vida, de questões que até então não tinham passado por mim. Mas eu vou agora falar um pouquinho para vocês o que é essa pesquisa de Iracema e como eu cheguei aí. A gente teve, a gente não, né? Assim, na verdade, teve um seminário internacional de história da dança, que aconteceu do dia 18 a 22 de setembro de 2017. E era uma série de pesquisadores sobre a história da dança no Ceará. E como eu sou professora dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará, me chamaram para falar um pouco sobre a dança cênica no Ceará.
Então, esse Seminário Internacional de História da Dança aconteceu na Universidade Federal de Goiás. Foi um evento muito importante, bonito. Depois virou uma publicação de todos os textos ali dos pesquisadores nacionais e internacionais. E na hora de escrever e pensar no que podia falar, né, eu lembrei muito de um aspecto da história da dança no Ceará que foi muito interessante, que foi exatamente sobre Iracema. Foi um balé, primeiro um balé criado pelo Hugo Bianchi, muito nos moldes do balé clássico, na década de 70, mais ou menos. E depois, assim, com um aparato mais contemporâneo, vamos dizer assim, pelo Cláudio Bernardo, que é um cearense, mas que mora há muitos anos na Bélgica, e que ele veio aqui montar Iracema através a pedido de um grupo de dança que existia na época, que chamava Pano de Boca. E aí ele também fez essa versão de Iracema, mas com esse olhar contemporâneo. Então eu fui falar um pouco sobre o que foram esses dois espetáculos e, de fato, o que eles trouxeram, cada um na sua singularidade aqui para a nossa cena, né, da dança no Ceará. E pesquisando sobre isso, escrevendo sobre esse processo de Iracema, quem é essa mulher, o que é isso, como foi isso e tal, eu fiquei muito curiosa. Algo me chamou muito a atenção, que foi o fato dela ser mulher. Iracema é uma figura feminina e faz parte da população indígena, né? Ou seja, é uma mulher indígena. E olhando para a nossa cidade, eu olhava para o Ceará, para a cidade de Fortaleza, né? E Iracema é nome de uma série de eventos, uma série de instituições, estátuas, monumentos. Ela está muito nas nossas vidas aqui em Fortaleza, né? Como uma figura, né? Uma figura que parece que tem vida mesmo, que não é uma literatura, é uma mulher, de fato. E eu fiquei muito instigada pelo fato de ser uma mulher indígena numa cidade em que dos maiores índices, né, de feminicídio. Aliás, assim, o Brasil é o quinto maior do mundo, né, em termos de assassinato de mulher pelo simples fato de ser mulher. E por ser indígena, né, porque as populações indígenas, o genocídio com as populações indígenas é uma coisa grave no nosso país. E no Ceará, os nossos indígenas estão todos afastados, né? Todos. Então eu falei, puxa, mas como é que pode, né? Ter tanta essa tão esplendoroso, né? De Iracema, mas ela em si é uma mulher indígena. São dois lugares que não cabem, né, na nossa realidade cearense. E daí eu fui buscar muitas... isso ficou muito na minha cabeça e eu fiquei muito com vontade de fazer um solo, porque até então era um balé clássico, né? Com toda a estrutura do balé clássico, e depois um balé contemporâneo de grupo, com uma série de bailarinos dançando com todo um movimento muito próprio da dança contemporânea. Eu fiquei, o que seria... Isso, na verdade, me instigou bastante. E eu também comecei a pesquisar muito esse lugar das populações indígenas no Ceará. Sobretudo, assim, a condição de mulher, né? Como é que é a nossa condição de mulher no Ceará. E é muito chocante, por exemplo, quando a gente vê a nossa condição de mulher no Ceará, que a Lei Maria da Penha é uma pessoa daqui do Ceará. Isso me instigou muito a ir além
do que a realidade ali estava dada, né? O que é isso? Como é dançar isso? O que é esse extermínio da população indígena? Como é a condição da mulher no lugar onde a gente vive? Um projeto, né? Eu digo a gente porque eu trabalho muito com o J. Júnior, com a Casa Absurda, somos parceiros, assim. A gente pensou, eu dividi um pouco essa minha indagação, vamos dizer assim. E no meio de tudo isso também a gente foi para Natal, um outro trabalho que estava em cena, que era o Encanto do Meu Jardim, e encontramos a Clarice, né, Clarice Lima, que é a diretora desse trabalho, e dividimos o mesmo palco no mesmo dia, num festival de dança que teve em Natal na época. E depois a gente foi conversar, a Clarice é daqui, é cearense, mas mora há alguns anos em São Paulo, né? Conversa, assim, a gente chegou num lugar onde, puxa, seria bacana que a gente pudesse trabalhar junto, que a gente viu ali um lugar que talvez pudesse ter uma existência, né? Então, eu dividi um pouco também com ela essa questão da Iracema. Então, nós seguimos com esse projeto e o primeiro lugar que nos acolheu foi o Porto Iracema, né? Porque com os laboratórios, então a gente entrou no Porto Iracema. Esse trabalho é fruto de um projeto do laboratório do Porto Iracema. É algo que eu agradeço muito a existência desses laboratórios, eu acho incrível, uma política única que eu acho que tem no nosso país, nada igual, nada semelhante. E não é fácil a gente manter políticas desse nível num país que está do jeito que está. Eu acho que isso é meio óbvio. Então, saúde, cultura, é um lugar que é sem lugar, sei lá, que a gente pode falar disso. E aí a gente começou todo esse processo de pesquisa e de construção do Tudo Passa Sobre a Terra e de estudos e de conversas. O nosso primeiro lugar de ensaios, né, sobre essa questão, sobre esse lugar de Iracema, foi no cartaz do Júnior Linhares, né, no qual eu também agradeço muito, porque era um espaço que ele abriu para a gente, disse, venha, nos acolheu, né, nos acolheu e essa condição, né, de estar ali para a gente experimentar isso, né? Mas para além disso, assim, porque o Tudo Passa Sobre a Terra foi um projeto muito centrado no laboratório do Porto Iracema, mas ele já veio estrutura porque a gente também apresentou um projeto para o Cultura e Infância, o edital Cultura e Infância, porque a gente também tinha um desejo de construir um trabalho que falasse sobre essas questões para crianças. A Cacá, vou te chamar assim ela, porque eu não consigo nem chamar Clarice, é meio complicado para mim. Perdão, mas eu vou chamar a Cacá. A Cacá já tem todo um processo de trabalho, de pesquisa junto com espetáculos de dança para criança. Então foi muito bacana, assim, quando a gente viu essa possibilidade sendo encaminhada. A gente começou ali no Cultura e Infância, que é esse edital da Secretaria de Cultura. Fomos para o cartaz, começar um trabalho ali, e daí a gente no laboratório do Porto Iracema, e daí por diante seguiu muito lindamente, porque a gente conseguiu, de fato, juntar artistas e pessoas muito bacanas para pensar junto o Iracema. A gente teve toda a estrutura do edital do Cultura e Infância e do Porto Iracema para a gente fazer 2 trabalhos, porque no final aconteceu 2 trabalhos sobre um projeto que era Iracema,
mas que foram 2 trabalhos. Um com esse teor mais, vamos dizer assim, mais adulto, se é que a gente pode falar assim, que é o Tudo Passa Sobre a Terra, né? E um outro que é o infantil, que é o Iracema, né? Se chama Iracema e é para o público infantil. Mas, enfim, ali no Porto Iracema, a gente começou uma série de trabalhos. E aí eu não posso deixar de dizer às pessoas todas que foram, que na verdade, construíram isso juntos. Eu não posso nem dizer que é um trabalho meu. A direção é da Cacá, mas, assim, foi um trabalho coletivo, de fato. Estava lá junto com a gente, né? Que estava ali todo dia comigo pensando toda a pesquisa de movimento. Nós tivemos ali naquelas salas do Porto Iracema por vários dias, né? Foi muito bacana ter a Carol ali o tempo inteiro, né? Ela como uma pessoa que pensa o movimento dançante, a corporeidade dançante. A gente teve a Raíssa, né? Que incrível, porque a Raíssa acompanhou todo o processo com os desenhos dela. E assim, foi uma conversa muito bacana, porque ela apresentava as imagens e as imagens também muniam a gente com o movimento. Então não foi algo que assim, ou a imagem ou o movimento, foi algo que foi se construindo mutuamente, juntamente. Então foi muito bacana essa construção junto ali, né? Então estávamos lá, a Cacá, que morava em São Paulo, mas que veio várias vezes para Fortaleza, ficou meses aqui com a gente, né? A Raíssa e nós 3 ali, né? E a Carol, né? E ali mulheres, todas mães com filhos muito pequenos. Eu lembro que o primeiro ensaio que eu tive com a Cacá, a filhinha dela, a Nina, eu tinha meses. A Nina ficou no bebê conforto, ali no chão, e ensaiando. E em vários momentos a gente dividiu a sala de dança lá do Porto Iracema com os nossos filhos. Eu levei minha filha, Carol levou a dela, Raíssa levou a dela, Cacá trouxe o filho dela. Enfim, porque às vezes não dava pra gente conseguir trabalhar sem levá-los. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque eram 4 mulheres muito envolvidas com o trabalho, cada uma com suas questões e com sua especificidade, tentando conversar e construindo algo coletivo, né? O trabalho já tinha assim uma potência de exibição, vamos dizer assim. A gente também chamou uma pessoa que foi fundamental nisso tudo, que foi o Thiago Almeida, que fez todo o trabalho de som, cena. E para o Tudo Passa Sobre a Terra foi um trabalho assim muito centrado, né, nesse lugar da experimentação, né, nesse lugar da mulher, né, da mulher e quem somos, né, desse lugar da mulher e de quem somos. E isso assim foi muito importante para mim, porque no meio de tudo isso, teve várias leituras, teve todo um trabalho de pesquisa muito profundo. Eu ainda fiz um curso sobre esse percurso dos povos indígenas no Ceará, que foi com João Paulo, na Caixa Cultural, foi muito importante. Ele trouxe uma série de construções históricas, de conhecimento histórico sobre os nossos índios, né? E em determinado momento, numa frase que ele disse, eu me lembrei muito da minha avó, depois fui pesquisar um pouco da minha família com os povos indígenas, né? Porque a minha família é de Itapipoca. Nós temos população indígena lá, povos originários que são muito próprios daquela região. E eu acho que
algumas posições minhas corporais, alguns movimentos me lembrou muito a minha avó, muito que ela era, que ela fazia parte dessa população indígena, mas depois casou com um italiano, que foi meu avô. Por uma questão, eu acredito, por uma conjuntura também daquele momento, mas aí eu não posso falar, né, porque aí... Mas, enfim, foi muito importante me dar conta de que posições minhas, muito da minha memória, da imagem que eu tinha da minha avó, de posições corporais que ela tinha, né? E então esse trabalho de descoberta de mim mesma, né? Esse trabalho de descoberta de mulheres que pensam nessa situação e que estão ali dividindo esses momentos todos, esse trabalho de entendimento do que seja essa população, tudo isso foi construindo uma subjetividade e um trabalho também, claro, artístico, né? E foi muito trabalhoso. Eu digo porque foi diário, foi intenso, foi muito. A gente se entregou muito, né, nesse lugar da pesquisa, nesse lugar da experimentação. E em vários momentos nós trocamos mesmo as nossas condições ali de existência, experimentando ao longo de todo esse tempo o que seria essa mulher hoje. O que a gente pode dizer, né, do que seja nos tempos de hoje? Que mulher é essa? E aí, nesse lugar, pontuando muito claramente nesse lugar, foi muito importante também o Tiago Coutinho, que ele é professor da Universidade Federal do Cariri, e ele estava terminando o doutorado dele na Unirio, e a pesquisa dele era sobre Iracema. Então ele veio aqui para Fortaleza, ele deu uma conferência no Porto Iracema, ele deu uma conferência na Vila das Artes. Ele teve um dia que ele ficou só conosco, ele foi assistir os nossos ensaios algumas vezes. E a tese dele foi muito importante. De fato, o que é essa mulher? Quem é essa mulher? O que ela nos diz? O que isso pode ter como questão nos dias de hoje? Então, eu acho que foi muito nesse lugar, né, das descobertas do que somos enquanto mulheres, enquanto povos originários, o que de nós temos aqui no nosso estado, na nossa cidade e por que não no nosso país, porque isso está latente, né, no nosso país. Então, assim, o processo todo de construção disso passou por esse momento de descoberta de nós mesmos enquanto coletivo, criando ali, né? Primeiro de tudo, as condições para que isso aconteça, porque para você iniciar qualquer trabalho, você precisa ter condição, né? Qualquer que seja, anterior a qualquer coisa, você precisa ter condição material para que isso se dê, né? Eu digo isso muito claramente, porque eu tenho 3 filhos pequenos, eu só posso sair de casa se eu tiver com quem deixá-los, né? Então, as condições materiais para que isso dê conta dessa pesquisa, ela tinha que de fato acontecer. E nós tivemos essas condições. Depois, juntar essas pessoas se apaixonarem por esse projeto, se envolverem, construir junto, pensar junto, cada uma na sua especificidade e esses aspectos específicos para que fosse uma obra, vamos dizer assim, coletiva, que tivesse
que conversasse com nós todos. E depois todo o processo de pesquisa disso, né? Assim, de pesquisa mesmo funda, seja em livros, seja em imagens, seja em textos, seja em cursos, né? A gente, cada um da sua maneira, foi ali saber que população é essa, como isso se deu, do que estamos falando, qual a importância disso, né, no nosso estado. E depois disso, teve todo esse trabalho de dentro mesmo, ali junto. Lógico que essas coisas não foram separadas, nós estávamos ali experimentando, e ao mesmo tempo com uma série de livros, com uma série de questões ali, uma coisa alimenta a outra, essas coisas, teoria e prática, como se fossem coisas separáveis, isso não é possível. Então, no outro dia trazia um texto sobre uma imagem que a gente falava, no outro dia vinha ali um livro, né? Tinha ali um livro que apresentava essa imagem, tinha um texto que apresentava essa imagem, né? E aí, depois dessa experimentação toda, esse processo todo que foi se construindo, material, depois coletivamente, depois o envolvimento fundo no que é isso, e depois nesse corpo, construção desse corpo. A dúvida, a questão, a pesquisa foi sempre acompanhado muito de como criar esse corpo, como fazer esse corpo acontecer. Então, corpo e pesquisa estavam ali o tempo inteiro em conversa, né? Conversando. E fomos, ao longo do tempo, vendo como é que isso se construiria. Né? Muito bonito, que eu acho que mudou nossas vidas, né? E da minha, porque eu tive, de fato, uma relação, assim, de entendimento do que é essa questão indígena, essa questão dos povos originários. E para mim foi uma mudança completamente de visão de mundo, né? Eu mudei minha casa, mudei meu jeito de ser, mudei minha relação com a vida. E isso é que eu acho muito lindo nos processos artísticos, né? Nos processos de criação em arte, porque de fato você amplia cada vez mais o seu horizonte de invenção da vida. E aí eu fui me aproximando do meio ambiente, fui me aproximando desses povos, fui me aproximando dessa condição da mulher, fui me aproximando de uma riqueza que poucos se dão conta. E aí de fato tem algo sofrível, né? Porque a menção disso ela é muito rica e nem todos temos noção do quanto que tem de riqueza nisso, porque vemos isso culturalmente e nos dias de hoje está cada vez mais difícil. A gente sabe que politicamente tem aí um retrocesso muito grande, né? Então tem sido muito difícil os dias de hoje, mas se tem uma coisa que não só a Casa Absurda me ensinou, mas essa convivência com essa pesquisa, desse lugar da resistência e das linhas de fuga. Né? O CCBJ é um lugar de linha de fuga, é um lugar de acontecimento, é um lugar de criação de possibilidades. Né? Então é muito bonito você ter um lugar desse numa cidade árida, num país árido politicamente. Né? Uma situação muito absurda, né? Caso absurda. Mas, enfim, é muito bom. Parece que você, de fato, vê borboletas e flores no meio desse deserto árido. Né? Quando você olha para essa condição. E também essa vivência, né? Ser mulher. O que é ser mulher na vida que temos hoje? Na situação que temos hoje, né? O que é você, né?
como mãe, como mulher, o que é você levar todos esses aspectos do feminino para a realidade hoje do nosso país e talvez até para são muito maior que isso. O fato é que nós fomos mexer em dois lugares em que nós estamos falando de minorias, não no sentido de quantidade, porque não se trata de quantidade, né? Minorias no sentido de um lugar em que nós somos postos como menor. E que isso se expressa muito potencialmente nos dias de hoje e que eu acho que se tem algo muito potente hoje na nossa existência, nas nossas vidas, é exatamente esse lugar, essa questão, isso que nos cria corpo, nos inventa, que é a resistência mesmo. Nós somos muito fracos, assim, diante do que conta das populações indígenas, né? É muito precioso, é muito lindo, outro dia eu estava vendo uma live sobre essa questão da Amazônia, né, toda essa coisa do meio ambiente e tudo, e é muito sofrível porque é uma fortaleza para se manter vivo, e como estamos hoje, né? E como tem uma resistência ali que a gente pensa em resistência como algo que está fora da gente, porque a gente lida com isso quando é fio da meada, sabe? Quando parece assim, não tem mais jeito, eu vou ter que resistir à situação. E as populações indígenas, isso faz parte do dia a dia deles, isso desde quando eles nascem, né? Nossa história do país. Toda a nossa história do país tem ali essa coisa da resistência muito claramente. Inclusive, vou perguntar para os povos o que é resistência, eu disse, mas isso é o que eu faço todo dia, toda hora, todo tempo. Isso não está separado da minha vida, né? Então é muito bonito você viver isso, você entender isso, você conhecer isso, você inventar uma obra, vamos dizer assim. A partir disso, você criar um corpo dançante a partir disso. Enfim, eu acho que eu já falei um bocado, né? Então, assim, se tiver alguma pergunta de vocês aí que estão assistindo, ou se não tiver, enfim, posso continuar a falar um pouco mais sobre tudo isso, né? Mas é isso, tudo passa sobre a Terra, essa mulher, né? Essa mulher que passa por uma série de coisas, mulher que vive uma série de coisas, essa mulher indígena que constrói um monte de coisas, e somos muitas, né? De muitos modos de existência. Alguma pergunta? Então não temos pergunta. Parece que não, né? Alguém tem alguma pergunta, assim? Então, já que não tem nenhuma pergunta, é isso, gente. Assim, terminar falando, né? Assim, é muito no sentido de agradecer
que estão aqui, né, que estão compartilhando esse momento, que viram o trabalho, que me ouviram. Agradecer muito ao CCBJ, esse espaço de muita resistência, esse espaço muito bonito, esse espaço que dá vida, que dá vida à cidade, que dá vida ao nosso estado, que dá vida né, a nós, sobretudo a nós, quando eu digo em termos de minoria, eu digo minoria, não em quantidade novamente, né, nesse lugar da mulher, nesse lugar do negro, nesse lugar do índio, nesse lugar das situações, das pessoas em situações desfavoráveis financeiramente, né? Muito lindo, muito potente, muito bacana. Muito agradecer por dar essa condição para nós artistas, da gente conseguir se apresentar, botar ali uma série de possibilidades, como você quiser, e a gente poder escolher, né? Se não pode ser presencialmente, o que você propõe, como é que a gente consegue levar adiante esse projeto. Então é lindo isso. A Casa Absurda, que eu não sei mais, eu nem sei como agradecer a Casa Absurda, porque Iracema só é possível que a Casa Absurda existe. Então é muito junto. Enfim, né? A vida que compartilhamos, né? A nossa condição de existência e o que temos ali pela frente para a gente construir na nossa cidade, no nosso estado, em termos artísticos, trazendo muito esse lugar da invenção e da arte. Nós estamos precisando disso diariamente. É muito para as nossas vidas. Então, muitíssimo obrigada a cada um de vocês, a todos esses lugares, Cartaz, Vila das Artes, Porto Iracema, Secretaria de Cultura, Edital Cultura e Infância, que foi fundamental, Clarice, né? Enfim, Cacá, Jota, Silviane, Nelson, Raíssa, Carol, Carolina Virolf, Tiago, né? Os Tiagos, inclusive esse que está aqui. Quem quiser acessar nossas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, a gente está lá no Facebook, né? A gente tem para acompanhar o que a gente está produzindo. Eu acho que é importante, né? Tá junto lá a Casa Absurda, aos nossos projetos, aos projetos que a gente tem pensado, as nossas andanças por esses lugares todos artísticos, né, e culturais, e, enfim. Obrigada, muito obrigada a todos. Um abraço e fiquem bem. Facebook, não se esqueçam do Facebook também, estamos todos lá, com as nossas invenções.